Fala, galerinha, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Wilson, conhecido como professor Will, professor da Gama do Presencial. E nós temos como objetivo dessa pré-aula trabalhar as ideias de subconjuntos, a quantidade de subconjuntos que eu posso formar a partir de um conjunto qualquer, e também trabalhar as relações. Que relações são essas entre conjuntos? Relações entre conjuntos e elemento e conjunto, perfeito? Então, primeira coisa que eu vou trabalhar com vocês, subconjunto. O que é um subconjunto? Subconjunto é a parte de um conjunto. Vou botar até aqui, entre aspas. Opa, deixa eu só voltar aqui. Botar assim, ó, para que a gente possa entender que é parte de um conjunto. Então, eu tenho um conjunto A, igual eu coloquei aqui para vocês. Esse conjunto A ele tem os elementos 1, 2 e 3. E aí, esse conjunto A, eu posso formar subconjuntos partindo dele. E quantos são os subconjuntos possíveis? E quais são os subconjuntos possíveis? Para mostrar isso para vocês, eu tentei listar aqui para vocês. Ó, eu posso fazer um único conjunto vazio, sem elemento nenhum. Eu posso fazer conjuntos unitários, com o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3. Eu posso fazer conjunto com dois elementos. Aqui, ó, 1 e 2, 2 e 3, 1 e 3. E eu posso fazer subconjuntos com os elementos 1, 2 e 3. Então, gente, se eu parar para analisar, eu posso formar conjuntos menores ou até mesmo de mesmo tamanho. Perfeito? Mas quantos são esses subconjuntos possíveis? A gente pode falar que a gente calcula isso através de 2 elevado a n. Mas o que significa o n aqui, professor? O n aqui significa a quantidade de elementos que tem o conjunto. Nesse caso, se eu paro para observar, como eu tenho 3 elementos, ficaria 2 elevado a 3, que me forma 8 subconjuntos, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente isso. Então, se eu tivesse um conjunto qualquer de 5 elementos, quantos subconjuntos eu poderia formar? Eu poderia formar nada mais nada menos do que 2 elevado a 5, daria 32. Perfeito? Agora nós vamos trabalhar ideias de relações. Eu tenho uma relação entre elemento e conjunto, e eu tenho a relação entre conjuntos. Tudo bem? Quando eu falo entre elemento e conjunto, eu botei aqui, eu listei 1, 2 e 7. O que eu quis mostrar para vocês, gente? O conjunto A, aquele mesmo conjunto que eu usei como exemplo inicial. O elemento 1 pertence ou não pertence ao conjunto A? Mas o que é pertence ou não pertence? É a relação de pertinência, que eu só faço entre elemento e conjunto. E eu mostrei aqui embaixo para vocês, ó, o é de pertencer e o cortado no meio, proibido de estacionar, é de não pertence. Então, o elemento 1 pertence ao conjunto A. O elemento 2, olha o conjunto A, ele também pertence ao elemento A. E o 7, o elemento 7, ele não pertence ao conjunto A. Agora eu vou mostrar para vocês a ideia de relação entre conjuntos. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Quando eu vou fazer a ideia de a relação entre conjuntos, eu vou usar a ideia de estar contido ou não estar contido. Está dentro ou não está dentro, beleza? Entre aspas, está contido ou não está contido. O C representa estar contido e o C, como se fosse aquela ideia de proibido estacionar, só que não tem o era, então cortado ali no meio, eu tenho nada mais não está contido. Então, eu tenho uma relação entre A e B. O conjunto A está contido em B. Tá certo isso? Não. O conjunto A não está contido em B. Por quê? Porque ó, o A tem parte desse A, vou circular aqui, ó, parte desse A que não está dentro do B. Mas olha aqui, olha o segundo exemplo. O B, o que acontece com o B? O B está contido em A, perdão. O B está contido em A. Por quê? Todo conjunto B, todo conjunto B, ele está todo dentro do conjunto A. Então eu tenho que entender o que eu quero que vocês saiam dessa pré-aula sabendo. Ó, eu tenho que saber o seguinte:
Eu tenho que trabalhar a ideia de que a quantidade de subconjuntos que eu posso formar dentro de um conjunto, a partir de um conjunto qualquer, perfeito? Que é 2 elevado a n. Raramente vocês vai ser pedido de vocês que listem todos os subconjuntos, mas lembre que o conjunto vazio ele faz parte, tá bom? E aí eu tenho a relação entre elemento e conjunto, que eu utilizo de pertencer e não pertencer, e relação entre conjunto. Está contido ou não está contido. Galerinha, espero que vocês tenham alcançado esse objetivo, consigam sair dessa pré-aula, dessa ideia inicial e conseguindo desenvolver os exercícios. E na aula a gente desenvolve mais, perfeito? Beijão, fiquem com Deus, até mais.